Entusiasmado, fique de pé para a gente ler a palavra do Eterno. Abra sua Bíblia comigo na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 16. Vai estar na tela ali. Se você não tiver com a Bíblia, a gente vai ler junto contigo ali. Eu acho que é bom ler todo mundo ali, porque essa versão que eu coloquei é a versão mais fidedigna em cima daquilo que eu quero ministrar hoje. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 16 e 17. Só que eu tenho que abaixar o retorno. Só abaixar só um pouquinho o retorno. Isso. Vamos ler, todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Agradeço a Deus que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Verso 17. Pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês, o que, gente? Com muito entusiasmo e por iniciativa própria. De novo, versículo 17. Vamos lá, todo mundo junto? Pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te damos graças por essa noite, obrigado pelos teus filhos que estão na tua casa, e agora nós já te adoramos, já ofertamos, dizimamos e primiciamos, e agora chega o momento do culto, num dos momentos mais importantes, que é onde a gente para e se aquieta para ouvir um pouco da porção da sua palavra, um pouco da sua voz. Te peço mais uma vez, usa a minha vida com graça e com misericórdia, para que os teus filhos possam sair daqui, Senhor, alimentados pela palavra do Eterno, assim como nós fomos alimentados pela parte da manhã, e grandes coisas o Senhor fez aqui de manhã, e eu tenho certeza que o Senhor irá fazer também coisas extraordinárias hoje à noite na vida desses filhos, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Hoje a palavra que eu tenho para trazer para você, que Deus falou comigo nessa madrugada, e eu queria que eu colocasse na tela o tema, e você vai repetir comigo bem forte. 1, 2, 3 e... O poder do entusiasmo. Mais uma vez, o poder do entusiasmo. Eu queria começar essa palavra fazendo uma pergunta para você que está aqui nessa noite no auditório, e te questionando e indagando a seguinte pergunta: quem aqui se considera uma pessoa entusiasmada? Quem se considera, além do bigogo? Quem se considera uma pessoa entusiasmada, gente? Quem se considera aí? Amém, melhorou. Você sabe por que a maioria das pessoas, algumas pessoas não levantaram a mão? Porque pessoas entusiasmadas são pessoas selecionadas. Geralmente pessoas entusiasmadas, elas são diferentes da grande maioria das outras pessoas que não têm o entusiasmo como uma filosofia de vida. Pessoas entusiasmadas, elas são diferentes porque elas são difíceis de ficar triste. Quando você encontra um indivíduo entusiasmado, é difícil você encontrar tristeza na vida dele, mesmo que ele esteja passando por momentos difíceis na existência da sua vida. Quando você encontra um entusiasta, alguém que tem um entusiasmo na sua própria vida, dificilmente você vai ver essa pessoa reclamando da vida ou tendo um estado de humor muito baixo. Quando você encontra alguém que é entusiasmado por natureza, você não vê essa pessoa mal-humorada, você não vê essa pessoa pessimista, você não vê essa pessoa murmurando sobre a vida que ela está passando. E essas pessoas entusiasmadas, vocês observam que elas não se aborrecem com facilidade. O indivíduo entusiasmado, ele enfrenta os problemas da vida com muita tranquilidade, porque o entusiasmo faz parte da vida dele. Ele dificilmente tem problemas de relacionamento, ele não esquenta a cabeça se as pessoas estão falando dele, ou se alguém quis criticá-lo, ou entrar no caminho da vida dele, pois ele é um entusiasta, e não importa os problemas externos, pois há algo dentro dele que faz ele avançar sempre. Pessoas entusiasmadas, e eu queria te perguntar se você é essa pessoa, geralmente elas estão animadas, elas são hiperativas, elas estão sempre motivadas, realizando projetos e sonhando com projetos futuros. Pessoas entusiasmadas, elas estão sempre produzindo, elas são uma máquina de produção, elas estão nessa terra para produzir algo para ela e algo para a sociedade. Pessoas entusiasmadas, quando chegam na hora
de algum feito ou de alguma realização que ela é sempre intensa naquilo que ela vive, pois o entusiasmo faz na parte dela. Indivíduos entusiasmados vêm num culto como esse, e eles são os primeiros a chegar. A reunião começa às 18h30 e eles chegam às 18h25, sabe por quê? Porque eles querem viver e usufruir e adorar e estar aqui de uma forma 100% integral nesse lugar, aonde eles podem sentir a presença de Deus e celebrar aquilo que Deus tem feito na vida deles. O entusiasmo, querido, ele é uma força que existe dentro de nós, e que ele não é só capaz de mudar a nossa própria existência, mas o entusiasta, ele altera o ambiente que ele está inserido. Pessoas entusiasmadas, olha para mim, elas mudam o ambiente onde elas estão inseridas. Se um entusiasta chegar num lugar apático, ele de fato muda o movimento que existe de apatia no meio daquele lugar. Quando o entusiasta chega, não importa o nível de luto, a atmosfera negativa que esteja naquele lugar, quando ele chega, tudo muda, a atmosfera muda, as pessoas são influenciadas por ele, e ele muda completamente aquele senso comum que existe entre as pessoas. Você pode perceber que se você já trabalhou com um gerente, com um chefe, com o dono da empresa onde você trabalha, e se ele é um entusiasta, quer dizer, se ele é cheio do entusiasmo, ele consegue mudar uma equipe apática e levar essa equipe de trabalho ao sucesso. Quando um gerente chega na fábrica ou chega num lugar e ele é um entusiasta, ele é alguém que motiva, ele é alguém que está sempre feliz, ele é alguém que está sempre animado, ele muda a atmosfera das pessoas que estão ao redor dele. E assim como um entusiasta, ou aquele que possui entusiasmo, é capaz de mudar a atmosfera do lugar, aqueles que são também desentusiasmados, também são capazes de mudar a atmosfera onde eles vivem. Porque são pessoas que vivem cabisbaixas, são pessoas que são pessimistas nos seus discursos, são pessoas que vivem reclamando de tudo, são pessoas que têm problemas de relacionamento entre as pessoas e fica sempre preocupado com o que o outro está dizendo para ele. Pessoas desentusiasmadas não valorizam as coisas que têm e só fica perseguindo aquilo que não tem, quer dizer, só consegue ser feliz por aquilo que ainda não conquistou. Pessoas desentusiasmadas não produzem, elas são hipoativas, elas são desanimadas. Tem gente tão desentusiasmado que chega na igreja primeiro, igualzinho entusiasta, só que ele chega para sentar no fundo, lá atrás, porque ele não quer de fato participar da reunião, ele está desanimado, ele está preguiçoso, ele está completamente apático diante da situação que ele está vivendo. E os desentusiasmados, eles também, como eu falei, alteram o ambiente onde eles chegam. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive. Você já entrou numa loja para comprar alguma coisa, você estava muito certo que você ia comprar, só que quando você chegou na loja, o vendedor estava completamente desentusiasmado trabalhando naquela loja. Você já teve essa experiência? E eu cheguei uma vez numa loja para comprar uma coisa, e o vendedor estava tão desanimado, que eu entrei com a certeza que eu ia comprar, e saí com a certeza de que eu não precisava comprar aquilo. Porque ele me contagiou de uma forma tão grande, eu falei assim, eu gostaria de ver isso aí. Isso aí está difícil. Está lá em cima, tem que pegar lá, é difícil pegar lá. Mas não tem o tênis 39? Até tem, mas tem um monte de caixa lá em cima, que até eu pegar essas caixas todas, eu falei, não, para. Deixa eu ir em outra loja, que encontre um vendedor entusiasta e que ele me contagie a comprar aquilo que ele está vendendo. Porque pessoas desentusiastas, ou pessoas que não têm o entusiasmo, elas são o reflexo do seu pessimismo. Eles não são otimistas, eles não perseguem algo positivo, pelo contrário, eles têm o discurso dentro deles negativo. Agora já, quem possui o poder do entusiasmo, ou quem é um entusiasta nato, ele é diferente, pois o otimismo é algo que permeia a vida dele, e ele é muito mais do que otimista, porque otimista é torcer para que dê certo, o entusiasta, ele tem certeza do que o que está dentro dele é capaz de dar certo. Ele não depende de situações externas, ele internamente é capaz de estar em um lugar e modificar a atmosfera. Por isso, aquele que possui um entusiasmo, ele tem algo endógeno e não exógeno, quer dizer, ele não precisa de situações externas para motivá-lo, ele não precisa de circunstâncias da vida para que ele esteja bem, não, ele está bem porque ele é alguém entusiasmado.
Talvez essa palavra entusiasmo, ela está no senso comum, muito parecida com motivação, muito parecida com otimismo, pelo que eu falei, mas ela é algo muito mais abrangente, muito mais poderosa, e é isso que eu quero te ensinar nessa noite. Tanto que a palavra entusiasmo, ela é uma palavra grega, que se traduz em duas palavras, entheos. A palavra entusiasmo em grego significa ter Deus dentro de si. A palavra entusiasmo significa possuir um Deus dentro da sua própria existência. Para os gregos, um indivíduo entusiasmado, preste atenção, era um indivíduo cheio de Deus. E os gregos acreditavam que pessoas entusiasmadas carregavam a figura do próprio Deus dentro delas. E elas eram capazes de mudar atmosferas e naturezas onde elas chegavam. E por isso, quando o entusiasta chegava, ou alguém que era entusiasmado, chegava uma pessoa cheia de Deus, capaz de transformar uma atmosfera que estava ao seu redor. Por isso, um indivíduo entusiasmado, ele não enxerga limites, pois ele tem um Deus dentro dele que é ilimitado. Por isso que um otimista, um entusiasta, quer dizer, ele é muito mais profundo, porque as dificuldades externas, os problemas externos não param ele, porque o Deus que está dentro dele é muito mais poderoso do que as coisas externas que estão lá fora. Por isso ele é motivado, por isso ele muda o ambiente e a atmosfera que ele está inserido. E apesar de ser uma palavra grega, entusiasmo, entheos, cheio de Deus ou possuído por Deus, na Bíblia existem muitos homens entusiasmados, quer dizer, existem muitos homens cheios de Deus. Os heróis da fé que você vai ver lá em Hebreus, como Noé, Abraão e outros homens, Davi, vários homens de Deus, eles eram entusiasmados. Davi, por exemplo, quando foi enfrentar Golias, tinha todo o exército de Israel desentusiasmado, mas ele pega lá a funda dele com as pedrinhas e fala assim: você vem, Golias, em mim, em nome do seu escudo, da sua espada, mas eu vou até você em nome do quê? Do Senhor dos Exércitos. Quer dizer, eu sou tão entusiasmado que o Deus que eu tenho dentro de mim é capaz de te derrotar na batalha. Com certeza outros personagens principais da Bíblia eram entusiasmados. Abraão, quando sai da casa da sua parentela e vai para a terra que Deus ia mostrar, ele era alguém entusiasmado, ele tinha certeza de que Deus estava com ele, e por isso ele poderia perseguir aquilo que Deus tinha prometido. Você vai olhar grandes outros homens de Deus no Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo, os apóstolos da Bíblia, eles eram entusiasmados, eles tinham Deus dentro deles. Mas na Bíblia há um homem especial, não muito famoso, chamado Tito. Esse homem que aparece numa carta e que aparece em alguns escritos de Paulo, em algumas cartas paulinas e em alguns versículos do livro de Atos. Esse homem que não foi tão famoso quanto Paulo, não foi tão famoso quanto Abraão, e que talvez muitos aqui nem sabiam que ele existia. Mas segundo o apóstolo Paulo, põe no verso lá para mim de novo, verso 17 desse texto. Paulo resolve dar uma característica para ele muito interessante. Verso 17, põe lá para mim, por favor. E o apóstolo Paulo coloca ele como uma característica muito interessante. Insight está ligado aí, por favor? Verso 17. Olha o que Paulo fala de Tito. Ele fala assim: pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com o que, gente? Muito entusiasmo e por iniciativa própria. Olha aqui para mim. Quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, Coríntios passava por um problema terrível de idolatria, de confiança, chamado Tito, que além de confiança era alguém muito o que, gente? Entusiasmado. Quantos estão comigo? Diga amém. E é bem curioso que ele escreveu
Porque você não vai ver na Bíblia, eu te desafio, de Gênesis e Apocalipse, a palavra entusiasmado. Você não vai ver em nenhum outro herói da fé, em nenhum outro personagem da Bíblia, a palavra entusiasmado. Que Davi era entusiasmado, que João era entusiasmado, até que Jesus era entusiasmado. Mas há uma curiosidade nesse texto, que o apóstolo Paulo frisa para a igreja de Coríntios, que ele estava enviando alguém, o que, gente? Entusiasmado. Paulo quis frisar nessa carta que era alguém entusiasmado. E você sabe por que isso? Porque aquela igreja era uma igreja grega. A igreja de Coríntios era uma igreja grega. O povo daquela cidade era um povo grego. Então o termo entusiasmado para os gregos era um termo muito familiar, porque era enteos. Quando Paulo diz que ele ia mandar alguém entusiasmado, ele estava dizendo que ia mandar alguém enteos, alguém cheio de Deus, alguém possuído por Deus, alguém que carregava Deus dentro de si. Por isso Paulo escreve isso com sabedoria e com maestria, para dizer o seguinte: vocês conhecem bem, igreja de Coríntios, o que é alguém enteos. Você conhece bem quem é alguém entusiasmado. Você conhece alguém que é cheio de Deus. Paulo estava querendo dizer nesse versículo o seguinte: eu estou enviando alguém que não sou eu especificamente, mas alguém que é uma pessoa cheia da presença de Deus, para estar com vocês aí e para corrigir as anomalias que existem nessa igreja. Corinto estava tudo zoado, mas Paulo manda Tito, que era entusiasmado, para mudar a atmosfera daquele lugar. Paulo estava falando assim, os gregos de fato sabiam o que Paulo estava querendo dizer. E aquela igreja estava apática, estava desmotivada, estava cheia de pecado, sem perspectivas, e Paulo envia alguém entusiasmado, capaz de mudar a atmosfera daquela igreja. Paulo escolhe a dedo, olha para mim, o tal de Tito, pois ele precisava de alguém cheio de Deus, capaz de influenciar um ambiente, pois um entusiasta, ele muda tudo ao seu redor. Alguém cheio de Deus é capaz de mudar tudo que está ao seu redor. E Paulo sabia que o homem Tito era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, e ele fala: olha, eu estou mandando um entusiasta para vocês, que vai mudar o ambiente profético da igreja de Coríntios. E o ambiente, querido, nada mais é do que o resultado das pessoas que estão inseridas neles. Preste atenção no que eu vou te dizer. Muita gente fala assim: Senhor, ora, quando vai abrir um louvor, né? Antes da gente estar aqui, o Senhor já estava aqui nos esperando. Negativo. Deixa eu te falar, o culto começou que horas hoje, gente? 18h30. Antes de 18h30, provavelmente 5 horas da tarde, sabe o que tinha nesse lugar? Parede, concreto, telha, uns mosquitos voando e mais nada. Mas quando às 18h30, você e eu e o seu irmão que está ao seu lado chegou, a presença de Deus chegou junto, porque ela está presente dentro de mim e dentro de você. O que faz um ambiente de adoração são os adoradores. O que faz um ambiente cheio de Deus são as pessoas cheias de Deus, todas juntas, congregando no mesmo lugar, entusiasmadas pela glória de Deus e puxando essa atmosfera de adoração e de poder nesse lugar. Você pode dar glória a Deus por isso, meu irmão? Se o ambiente ele for cercado de gente entusiasmada, todo mundo é contagiado. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive. Eu já cheguei em culto, aqui mesmo, que eu estava tão cansado, tão cabisbaixo. Eu tinha passado por tanto problema, mas quando eu botei o pé na porta e alguém estava adorando aqui, tinha um entusiasmo, uma atmosfera do povo cheio de Deus nesse lugar, que naturalmente eu fui sugado para o meio dessa atmosfera. E toda a tristeza que eu estava, e toda a angústia que eu estava, o que acontece? Some. Porque pessoas entusiasmadas, enteos, cheias de Deus, engolem pessoas que não estão com Deus, engolem pessoas que estão aflitas, engolem pessoas que estão frustradas. Por isso que quando um novo convertido chega por esse culto, ou talvez você que veio aqui nos visitando pela primeira vez, quando você botou o pé, você sentiu algo diferente.
se o culto foi uma bênção? Será que tem um bensômetro? Dando pela primeira vez, um aparelho de crente que você usa algo diferente. E aí os pastores, eles pegam o bensômetro e levam para o alto assim, 30 graus de unção, 50 graus de unção, 1000 graus de unção, dá até uma música, né? Então o bensômetro disse que o poder de Deus está instalado no meio da igreja. É assim que a gente mede o nível de bênção no culto? Sim ou não, gente? Se o culto foi uma bênção. Como é que a gente sabe se o culto foi uma bênção? Será que tem um bensômetro? Dando pela primeira vez, um aparelho você botou crente que você usa algo diferente. E aí os pastores, eles pegam o bensômetro. É ou não é? Quando você chega num culto onde está todo mundo apático, levanta a mão, dá um glória a Deus, vamos pular. Quando você chega no culto, onde o culto está, a pregação está, a oferta está, você sai do culto e fala assim, não sei, eu acho que o pastor hoje não estava inspirado, não. Eu acho que o ministério de louvor, ele não tocou aquela canção que chama Deus, aquela canção especial. Não, meu irmão, sabe por quê? É porque o ambiente não foi envolvido com o seu entusiasmo. O Espírito de Deus habita dentro de você e de mim. A forma que esse Espírito se manifesta no meio do povo é a forma que nós nos entusiasmamos diante da presença dele. E você sabe que geralmente a gente sabe se o culto foi bom ou não? Olha para mim, não se escandalize com o que eu vou dizer. Eu acho que pelo nível de barulho que o culto tem. Não, meu irmão, você sabia disso? É porque o ambiente parece bobeiro o que eu vou te dizer, mas o número de glória a Deus, aleluia, o número de coisas que acontecem no meio de uma reunião pentecostal, e quem é pentecostal dá um glória a Deus bem forte aí, parece bobeira. Mas e você sabe que geralmente a gente sabe se o culto foi bom ou não? Olha para mim, não se escandalize se você está viajando, não. Eu acho que pelo nível de barulho que o culto tem. Não, meu irmão, você sabia disso? Deixa eu te falar. Parece bobeiro o que eu vou te dizer, mas o número de glória a Deus, aleluia, o número de coisas que acontecem no meio de uma reunião pentecostal, e quem é pentecostal dá um glória a Deus bem forte aí, parece bobeira. Mas você sabe que geralmente a gente sabe se o culto foi bom ou não? Olha para mim, não se escandalize se você está viajando, não. Eu acho que pelo nível de barulho que o culto tem. Você sabia disso? Deixa eu te falar. Parece bobeiro o que eu vou te dizer, mas o número de glória a Deus, aleluia, o número de coisas que acontecem no meio de uma reunião pentecostal, e quem é pentecostal dá um glória a Deus bem forte aí, parece bobeira. Mas você sabe que geralmente essa é ruim de dar glória a Deus com um troço desse na boca, não é? E sem falar antigamente, a gente tinha um namoro assim, barulho, e entrava no mistério, um entrava no outro e tal, e ali uns colavam no outro, um entusiasmava o outro, um passava o que tinha para o outro, e o era o número de coisas que acontecem no meio de uma reunião pentecostal, e quem é pentecostal dá um glória a Deus bem forte aí, parece, dá um glória a Deus, aí sai aquela monte de baba nas costas, na cabeça dos irmãos, e todo mundo babado, um chorando perto do outro e tal, e essa pandemia vencida, sabe por quê? Porque isso mostra o nível, entrava no outro e tal, e ali uns colavam no outro, um entusiasmava o outro, um passava, tinha reunidos no meu nome, que eu estarei presente naquele lugar. Pessoas entusiasmadas juntas mudam a atmosfera de uma reunião. É ou não é, gente? Glória a Deus! Aí sai aquela monte de baba nas costas, na cabeça dos irmãos, e todo mundo babado, chorando perto do outro e tal, e essa pandemia vencida, sabe por quê? Porque isso mostra o nível, entrava no outro e tal, e ali uns colavam no outro, um entusiasmava o outro, um passava, tinha reunidos no meu nome, que eu estarei presente naquele lugar. Pessoas entusiasmadas juntas mudam a atmosfera de uma reunião. É ou não é, gente? Glória a Deus! Aí sai aquela monte de baba nas costas. Eu vi um barulho de gente, o quê? Entusiasmada. De repente ele começa assim, não está enxergando nada, e de repente está o povo, glória a Deus, aleluia, Jesus, Jesus. Aí ele fala assim, eu vou cego do jeito que eu estou mesmo, para algum lugar, e ele foi movido pelo barulho do entusiasmo daquele povo que andava com Jesus. E quando ele estava no meio lá, ele encontra Jesus pelo barulho. Bartimeu começa a enxergar
quem era Jesus pelo barulho que ele estava ouvindo de uma multidão entusiasmada. Meu irmão, as pessoas andavam com Jesus e no meio do caminho pessoas eram curadas, mortos eram ressuscitados, endemoniados eram libertos, e as pessoas ficavam, glória a Deus, meu Deus, o que é isso? Jeová, que coisa maravilhosa. Era impossível estar ao lado de Jesus e não emitir sons de entusiasmo. Era impossível estar perto de pessoas que eram curadas e não emitir sons de entusiasmo. Deixa eu te falar, independente de quanta máscara você tem na cara, independente de 1,5 metro que você tem de distanciamento entre as pessoas, independente se você pode segurar na mão do teu irmão ou não, deixa eu te falar, o que você precisa entender é que numa reunião como nessa, Jesus está presente no meio de nós, e a forma que você se entusiasma, deixa eu te dar uma notícia, o Deus vivo lá de Jericó, que curou Bartimeu, Ele está presente no nosso meio hoje, no meio da sua vida, e você não pode simplesmente estar num lugar desse, sem ser alguém cheio de Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado aí, não valia nada, não é verdade? Eu sou o primeiro. Quando eu vejo um cara que não valia nada, que veio de uma família ruim, e está aqui no púlpito pregando para vocês, vivo lá de Jericó, que curou Bartimeu, Ele está presente no nosso meio hoje, no meio da sua vida, e você não pode simplesmente estar num lugar desse, sem ser alguém cheio de Deus. Nada, fala assim, mas agora você vale a presença do Deus que habita em você. Não é verdade? Então é impossível você estar perto de gente que foi transformada, que foi curada, e está do mesmo jeito. É impossível. Por isso, querido, que Tito, ele carregava esse nome que o apóstolo Paulo vai dizer que é alguém o quê? Entusiasmado. Então deixa eu te falar, você faz parte da geração de Titos, você carrega Deus dentro de você, você é um milagre vivo nessa terra, dentro de você habita o poder dos poderes. Você não pode ser alguém desentusiasmado, você não pode ser alguém pessimista. Está na hora de você se entusiasmar e mudar o ambiente que você está vivendo. Está na hora de você mudar a escola que você estuda, a faculdade que você está, o emprego onde você está, a igreja que você está, o casamento que você está. Você é cheio de Deus, não pode, não combina pessoas moribundas e desentusiasmadas com aqueles que são cheios do Espírito Santo. Deixa eu te falar, não importa no ambiente que você vive, pode ser um ambiente mais podre, pode ser um lugar que você trabalha cheio de gente corrupta. Deixa eu te falar, está na hora de você mudar um ambiente aonde você está inserido. Mas talvez você fale assim, pastor, mas o ambiente que eu vivo é muito podre. Pastor, você não tem noção. Sabe quando você falou que alguém desentusiasmado contagia gente? É o lugar onde eu trabalho. Porque quando eu piso lá tem uma nuvem. Sabe aquelas nuvens de desenho animado que vai em cima da minha cabeça e fica chovendo só em cima de mim? E eu chego lá, pastor, eu estou tão moribundo que eu não consigo levantar a minha cabeça perto das pessoas. Deixa eu te provar que você pode ser entusiasmado independente do lugar onde você está. Coloca para mim em site a primeira carta de João, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6. Não importa onde você esteja, não importa quantos endemoniados estão em volta de você, não importa o nível de dificuldade que você enfrenta no dia a dia. 1 João capítulo 4, versículo 4 ao versículo 6. Deixa eu te provar. Põe na tela aí. Entusiasmado independente do lugar onde você está. Olha lá. Vamos ler. Para mim, site, a primeira carta de João. Pastor, mas está difícil. 4, a minha vida é cheia de endemoniado na minha volta. Pastor, tem uma nuvem negra em cima da minha cabeça. Olha o que João está dizendo. Vamos ler todo mundo junto? Filhinhos, não importa. O que vocês são? Vocês são de Deus e os venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O que está dentro de você é maior do que qualquer coisa que está externa. Pastor, mas está difícil. E toda vez é cheio de endemoniado na minha volta. Pastor, tem uma nuvem negra em cima da minha cabeça. Olha o que João está dizendo. Vamos ler todo mundo junto? Filhinhos, não importa. O que vocês são? Vocês são de Deus. E
os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Todas as bênçãos de Deus. O que está dentro de você é maior do que qualquer coisa que está externa. Posso o quê? Mas está difícil. Nossa herança, toda a vida, todo Olha o que João está dizendo. Vamos ler todo mundo junto? Filhinhos, o que vocês são? Vocês são de Deus. E abrimos os nossas venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Canta assim, vai. O que está dentro de você é maior do que qualquer coisa que está Em externa. Deus, posso o quê? Do que o que está no mundo, toda a vida maior é o que está Vamos ler todo mundo em junto? nós. Filhinhos, Que Deus o que vocês são? Vocês são de Deus. E abrimos os nossas venceram, vidas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. A presença de Deus dentro de você. O que está dentro de você é maior do que qualquer coisa que está em externa. Deus, Você é o quê? possuído por o que Deus. está no mundo, toda a vida maior é o que Você precisa ser cheio de vida e não uma pessoa cheia de morte. Tanto que a evolução da depressão, que é uma doença grave, sabe qual que é? O indivíduo vai ficando tão desentusiasmado que o final dele é o quê? A morte. Quando você tem o pneuma, o sopro de Deus dentro de você habita o poder dos poderes. Quando Jesus encontra com aquela mulher lá no poço, e ele começa a ter um diálogo com ela, ele vira para ela e fala assim: olha, a água que eu tenho para dar de beber para você, ela nunca se esgota. O que eu tenho dentro de mim, você pode beber à vontade, porque você nunca mais vai sentir sede. Numa festa de tabernáculos como essa, Jesus pega e ele começa a lavar de frente à sinagoga, e ele fala assim: porque de mim rios de água viva fluirão. Deixa eu te falar, isso não é só seguindo a Jesus, não é só simplesmente mérito de Jesus. Nós temos o Espírito de Jesus dentro de nós. Dentro de você rios de água viva fluem. Vida, otimismo, entusiasmo, poder de Deus. Quando você chega, as pessoas estão ligadas e querem o que está dentro de você. Por isso você precisa contagiar. Por isso, meu irmão, que a Bíblia vai dizer que nós somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Onde a gente chega pode estar escuro, que a gente acende a luz. Pode estar sem graça, sem tempero, que a gente chega para salgar. A gente chega para ser diferente, porque nós somos enteos, cheios de Deus. O Espírito Santo está dentro de você, meu irmão. O Espírito Santo habita em você. Por isso você não pode ter uma vida tão xoxa, tão desentusiasmada. Por isso reuniões aqui não podem ser xoxas. Por isso que a sua célula não pode ser xoxa. É uma reunião de salvos. É uma reunião de gente cheia de Deus. E você tem que entender que Tito, ele foi um dos obreiros mais importantes de Paulo, justamente porque ele era alguém entusiasmado. Se você continuar lendo a história de Tito, continuar estudando sobre Tito, você vai ver que ele passa por mais 3 igrejas de Paulo, mais 3, e com a mesma missão, sabe qual que é? Chegar lá e ministrar entusiasmo. Ele vai na igreja de Creta e ele vai lá, ministra entusiasmo. Ele era o cara para mudar o ambiente onde ele estava inserido. Então por isso todo lugar que você deve chegar, meu irmão, você deve contagiar esse lugar com o seu entusiasmo. Você precisa ser o Tito na sua igreja. Você precisa ser o Tito no seu casamento. Você precisa ser o Tito no seu trabalho. Você precisa ser o Tito no lugar onde você vive, onde você está inserido. As pessoas precisam ter o que você tem. As pessoas precisam ser entusiasmadas como você é. Dentro de você habita o poder dos poderes. Maior é o que está em você do que está lá fora. Então olha para mim, meu irmão. Vamos fazer um exercício espiritual nessa noite? Não? Peraí, deixa eu voltar de novo. Vamos fazer um exercício espiritual de entusiasmo nessa noite? Então deixa eu te perguntar, quem aqui é cheio de Deus, se manifesta em nome de Jesus? Quem é alguém aqui entusiasmado nesse lugar? Então deixa eu te falar, as pessoas que são cheias de Deus nesse lugar vão impactar pessoas que chegaram aqui tristes,
Pessoas que são curadas nesse lugar vão curar pessoas aqui hoje em nome de Jesus. Pessoas que chegaram desencorajadas vão ser encorajadas pelas pessoas cheias de entusiasmo e da presença de Deus nesse lugar. Coloca a mão sobre o seu coração assim. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui. Feche os teus olhos. Coloca a mão sobre o seu coração assim. O que você tem dentro de você? Eu tenho o Deus que eu sirvo. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Você tem esse Espírito Santo dentro de você? Então hoje, no final dessa palavra, a gente pode criar um ambiente de adoração nesse lugar, tão forte, tão enteos, tão cheio da presença de Deus, que pessoas que entraram aqui tristes e amarguradas, podem sair daqui curadas e contagiadas pelo Deus que habita em você. Você crê nisso de verdade? Crê de verdade?